Eu resolvi compartilhar aqui o cantinho de leitura do Luca, apesar de ser bem simples, mas é um cantinho muito especial no quarto dele. E eu quero mostrar pra vocês como que isso funciona, o quanto é importante você ter um espaço assim no quartinho do bebê ou na brinquedoteca dele e como isso pode estimular no seu desenvolvimento. Vamos lá? Oi gente, eu sou Elô, sou arquiteta, sou mãe do Luca e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, como eu falei, esse espaço aqui simples, mas muito funcional do quartinho do Luca. Inicialmente, esse espaço, essas prateleiras nem foram pensados em que o Luca realmente se interessaria pelos livros desde pequenininho, e sim mais como um espaço pra gente guardar livrinhos. Antes, né, quando ele era bebezinho, não alcançava, tinha alguns itens decorativos junto. Enfim, foi mais pensando no espaço decorativo do que funcional, porque eu aqui, né, como mãe não tinha experiência nenhuma, então eu pensei mais na parte estética do que funcional nesse espaço. Mas desde que ele era bebê, a gente sempre pegava o livrinho. Primeiro eu vou pegar aqui um. Esses daqui, ó, que são de pano, né, tecidinho, a gente pegava muito esses livrinhos pra ler pra ele, brincar. A gente tinha ganhado, esse a gente ganhou, então a gente utilizava ele pra estar mostrando pra eles as figuras, né? Esse daqui tem os animais da fazenda, então tem a ovelha, o coelho, a vaca. A gente usava esse tipo de livro pra estar mostrando pra ele, até porque quanto menos estímulo, quando eles são pequenininhos, melhor. E ele começou a demonstrar esse interesse, então ele foi crescendo conforme cada mês, demonstrando mais interesse por algum livro específico, por ver as imagens, por querer começar a tocar, interagir quando ele estava ficando maiorzinho. Então esse espaço se tornou especial para ele. E a partir do momento que ele conseguia chegar aqui, primeiro nessa prateleira mais baixa, ele ficou muito feliz. Então ele pegava o livrinho e trazia para mim, Felipe, ou para alguém que estava na nossa casa, ler para ele, mostrar para ele as figuras. Depois ele começou a pegar sozinho, né, e folhear. Hoje ele já alcança nessa prateleira aqui média, e na mais alta ainda não. Então ele vem aqui, ele pega os livros, se ele quer o que tá na mais alta, ele aponta, pede pra gente. Então ele sabe que aqui é o momento de ler. Então às vezes ele tá muito agitado, e ele quer dar uma reduzida, automaticamente ele já vem aqui, já pega o livro, já leva pra mim, ou pega o livro e leva na parte de brincar, que é aqui na frente. Como o quarto dele não é tão grande e, como eu falei, a gente não tinha pensado em ser um espaço dedicado pra leitura, a gente colocou as prateleiras do lado da cama dele, que fica no chão, eu já mostrei em outro vídeo. Então, a gente quando vai ler, a gente senta com ele na cama, ou aqui mesmo no chão tem um tapetinho, a gente senta aqui, vai lendo pra ele, mostrando as figuras, ou ele deita na cama e quer que a gente fique ali deitado mostrando o livro pra ele, então ficou num local legal. Mas se você na tua casa não tem espaço pra ser do lado da cama ou utiliza o berço, você pode montar com um tapetinho, uma almofadinha perto pra ter um cantinho de leitura pro seu filho. E é muito legal você ter um espaço onde a criança tem acesso aos livros, porque você vai vendo o desenvolvimento deles como muda com o passar dos meses. Então, como eu disse, antes ele alcançava só na prateleira de baixo. Agora ele alcança na média, logo ele vai alcançar na alta. Então você vai vendo todo o desenvolvimento dele e também você vai criando um senso de autonomia para ele, de responsabilidade. Por exemplo, ele tira todos os livros. Eu falo, Luca, vamos guardar os livrinhos? Ele vai, ou ele vem e coloca, do jeitinho dele, às vezes ele vem e coloca, tipo, deitadinho assim, o livro, de capa pra trás, né, do jeito dele. Eu não corrijo, deixo ele guardado do jeitinho dele. Ou ele me alcança o livro pra eu estar guardando. Então vai criando essa dinâmica de ele entender que ele tem que arrumar o quartinho dele, organizar, deixar as coisinhas no lugar. E também tem momentos que ele tá super agitado, que ele vem aqui e tira todos os livros, mexe, não quer ver nenhum e deixa ali. E depois eu falo pra ele, vamos guardar, ele vem e guarda, ou automaticamente ele vem e guarda. Então assim, né, não é aquela coisa, ele não é um robozinho. Cada fase é de um jeito, cada dia de jeito, depende também das emoções dele. E na prateleira, essa daqui que é a mais alta, eu aproveito pra deixar os livros que ainda ele não sabe manusear muito bem, que ele possa danificar, rasgar. Então os livros que tem uma folhinha mais fina, ou os livros que eu quero que seja o momento de nós dois lermos junto, porque daí se ele demonstra interesse, eu venho, pego e leio com ele, mostro pra ele. Então você pode fazer assim também, né? Às vezes você comprou ou ganhou livros que ainda não tá na fase da criança conseguir manusear eles, você pode deixar numa prateleira mais alta, ou você pode guardar em outro local e deixar aqui nas prateleiras somente os que ele pode pegar. Por exemplo, esses daqui foi um kitzinho que a gente comprou, e ele é esse acartonado, que as folhinhas são grossas.
Então o Luca até acaba danificando um pouquinho, sabe? Porque vai jogando no chão, vai amassando e tal. Mas ele consegue manusear sem rasgar. Já os que são folhinhas finas, eu deixo na prateleirinha de cima. Eu até deixo ele folhar, mas eu tô ali do lado caso ele, né, às vezes ele fica nervoso e quer amassar a folhinha, daí eu explico que não pode, e às vezes guardo o livro, eu mostro pra ele como usa, até ele conseguir compreender como que manuseia ele. E a gente até chega a pensar, nossa, mas eles são bebês, isso nem vai fazer sentido, nem faz diferença agora eles terem um cantinho de leitura, eles terem acesso aos livros, mas faz sim. Quanto mais cedo a gente inserir o hábito da leitura, o hábito de ter livros, mais cedo eles vão se familiarizar com isso e se tornar algo natural na vida deles. Então, às vezes, você tem dificuldade para ler um livro, né? E porque talvez você não teve esse estímulo, faltou o estímulo da forma adequada. É por isso que é importante a gente criar esses ambientes, mesmo que seja pequenininho. Ah, aqui não tivesse como colocar prateleira na parede, eu podia ter uma aqui no chão, uma estantezinha para botar os livros, um cestinho para colocar alguns livros. Você consegue criar vários tipos de ambiente. E o ideal é só que seja num espaço mais calmo. Então, aqui na minha frente fica o espaço dele brincar. Eu não deixo os livros ali, porque ali é o momento que ele tá muito feliz, brincando e tal. Então, os livros ficam aqui, que é o espaço que eu sei que se ele quer ficar calmo, ele vai vir pra cá e pegar o livro. E se ele quer brincar com o livro, ele vem, busca o livro, leva ali, brinca e depois traz de volta. Então, é legal você ter esses setores, né, no quarto do bebê, ou se você tem um espaço na sua casa que você destinou para uma brinquedoteca, ter um espaço, que eu falo o cantinho da calma, o cantinho da leitura, é importante para criar esse hábito de relaxar, de se concentrar para estar lendo um livro. E você também pode criar um ritual para isso, né? Tipo, toda manhã quando ele acordar, a gente vai ler um livro juntos. Antes de dormir, a gente vai ler um livro. Antes da soneca, ou quando acorda da soneca. Aqui em casa, a gente já teve momentos de sim, antes de dormir vamos ler um livrinho, ou quando acordar. Hoje a gente não tem o momento certo para isso. A gente vai vendo a dinâmica observando ele. Então, às vezes é no meio da tarde, no meio da manhã, antes de dormir, quando acorda, a gente vai observando e seguindo ele, o instinto dele. Assim, agora ele tá precisando se acalmar. Luca, vamos ler um livrinho? E a gente traz ele para ler um livro. Ele tá muito agitado, vai demorar para dormir. Luca, vamos ler um livrinho antes, para ele já ir acalmando. Ou, como eu falei, nos momentos que ele busca isso, ele já pega o livro e vê sozinho ou traz pra gente ler pra ele. A outra dica, então, é você escolher livros conforme a fase do bebê. Tanto em questão de conteúdo, quanto do material, como eu falei. E a maioria dos livros, às vezes, é recomendada a partir dos 3 anos, mas você pode ter, e por exemplo, né, o Luca não sabe ler, não entende ainda, mas eu mostro e aponto os animais, eu conto a história de uma forma diferente, cada vez de uma forma diferente, então isso vai gerando curiosidade nele, então você vai adequando e foque assim, mais no material, né, de realmente, não adianta você comprar um livro lá, pagar super caro, folhinha fininha, que o bebê vai rasgar todo. Então, compre livros que vai se adequar à fase do seu filho. E é bem legal que tem livros também com texturas, com sons. Então, você pode aí encontrar vários que vai... o seu filho vai demonstrando interesse. O Luca, ele não tem nenhum que tenha som, mas ele ganhou esse daqui. Deixa eu pegar. Esse daqui, que tem a textura como se fosse a pele do animal, né? Então, a vaquinha aqui tem um corinho. O porquinho é bem macio, o pelinho. Daí da ovelha, que ele adora, é bem gostoso, como se fosse um algodãozinho. Então, assim, eles vão sentindo as texturas. Então, você vai adaptando. Ó, esse aqui é acartonado, como eu falei, vai estragando um pouquinho, ó. Mas, tipo, o livro tá inteirinho, não tá rasgada a página. Porque eu deixo também ele bem à vontade, brincando. Então, o coelhinho aqui, ó, a orelhinha é macia. Então, você vai trabalhando com texturas também. Você pode, você mesmo, às vezes, criar um livrinho com imagens da família, eles gostam muito. O Luca tem um albinho de fotos, que é mais folhinha fina, daí eu que manuseio com ele, né? Mas que a madrinha dele fez. Então, assim, eles gostam muito disso. Você pode pesquisar, vai ter várias referências de como você fazer. E agora, como eu mostrei como funciona a nossa dinâmica aqui, eu vou dar algumas dicas práticas para você montar aí na sua casa um cantinho de leitura. A primeira dica é que você pode utilizar uma estante, ou prateleiras, como eu fiz, ou cesto, caixinha, para deixar disponível esses livros. A segunda dica é você ter poucos livros conforme o interesse do bebê. Então o Luca aqui tem cada prateleirinha, tem mais ou menos 3 livrinhos. Ele tem acesso a 6 livros e ali em cima ficam mais 3. Mas
teve fases que tinha 4 livrinhos. Daqui a pouco ele vai ter mais interesse, vai ter um pouco mais de livros. Então você vai vendo como é o interesse do seu filho. Se você tem muitos livros, sei lá, mais de 8, 10 livros, você pode fazer um rodízio de livros, onde você vai deixar toda semana com um tema diferente, ou um livro que seu filho gosta mais. O negócio se tem um que é o favorito, que ele sempre quer ler, não tire esse, deixe sempre disponível e vai trocando os outros. E aí você pode ir vendo, né? Às vezes, o de textura ele não demonstra mais interesse, você retira, você guarda, você doa e substitui por outro. Ou lá na frente você coloca e interage com esse livro de uma dinâmica diferente. Você pode fazer esse rodízio de livros também, se você tem uma quantidade muito grande. E nesse espaço você pode ter, como o nosso é a cama do lado, mas aqui tem um tapetinho, então você pode deixar um tapetinho com almofadas, algum puffzinho, se seu filho já é um pouquinho maior, aqueles puff mais confortável para ele sentar e ler o livrinho. Você pode criar esse ambiente conforme a idade do seu filho também. Se são crianças maiores, você pode já ter tipo um banquinho, uma poltroninha, um sofazinho para a criança ler o livro, ou realmente uma almofada bem confortável, cheia de almofadinhas, ou só um tapetinho. Isso você vai organizando também conforme o espaço que você tem. E procure deixar esse ambiente agradável, limpo, aconchegante, não com muitas informações. Então, no máximo ali a parte, né, de conforto, vamos dizer, da almofada ou do espaço para o seu filho sentar. E a prateleira com os livros. Se você às vezes quiser colocar uma iluminaçãozinha diferente ou uma decoraçãozinha, coloque, mas não bote muito estímulos. Pense que a ideia é ele focar no livro e não nas outras coisas que tem nesse espaço. Bom, gente, essas foram algumas dicas aqui minha, bem simples, como eu falei, mas que eu tô compartilhando como funciona aqui em casa e como que a gente criou esse espaço pro Luca. Eu espero que te ajude de alguma maneira e te inspire a ter um cantinho de leitura aí na sua casa também, para que você consiga criar esses momentos e essas memórias com seu filho. É muito legal a gente ter também um tempinho ali para ficar com eles, lendo livro, contando historinha e também, como eu falei, vendo o desenvolvimento, o interesse deles mudando a cada mês e eles evoluindo, aprendendo a alcançar numa altura, alcançar em outra, a falar o nome de um animal, a apontar. Eles conseguem interagir bastante, é muito, muito legal. E se você quer saber mais, acompanhar mais, me siga no Instagram, Arquiteta Heloise. E também tem um Instagram novo, que é o criança.curiosa, onde eu e o Felipe, que meu marido é psicólogo, a gente está compartilhando lá várias dicas para o desenvolvimento infantil e vai ter muitas novidades mais pra frente para vocês. Então nos acompanhem lá também, que com certeza vocês vão gostar muito do conteúdo. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!